Sejam extremamente bem-vindos. Eu sou o Cristiano e nessa aula que nós vamos estar vendo se vale a pena ou se não vale a pena a gente estar cultivando cogumelos aqui no Brasil. Para isso, então, eu trouxe informações, dados que se referem não somente da minha opinião, na verdade, um ou outro ponto apenas vou estar expressando minha opinião, mas na verdade, para não ser injusto, eu vou estar trazendo dados a partir de artigos científicos, dados liberados pelo governo. Então, tudo isso para a gente ter um comparativo, ter dados atuais para ver se vale a pena ou se não vale a pena a gente estar cultivando cogumelos aqui no Brasil. Então, para isso, eu estou trazendo dados do cenário brasileiro e dados do cenário mundial. Lembrando que, em alguns casos, nesse em particular aqui, a China, vamos ver, eu vou estar aqui colocando aqui as informações. Em alguns momentos, uma coisa que eu devo já alertar antes de estar iniciando a aula é que um dos países que mais tem uma oscilação entre dados e são oscilações, são variações muito gritantes, são os valores da China. A gente pode perceber, por exemplo, nesse gráfico, que se a gente pegar isso aqui, um dado do artigo de 2013, é que se nós pegarmos a produção de cogumelos lá de 2013, nós percebemos que a China está contando com aproximadamente 87, 88% de toda a produção mundial de cogumelos. Aqui nós vemos uma produção que a China possuía em 2013 de aproximadamente 30 bilhões de quilos por ano sendo produzidos. Agora, se nós pegarmos aqui o total, que daria 34,6 bilhões, nós conseguimos ver, então, que realmente a China lá é o que comanda a produção mundial de cogumelos. Então, seguido, então, do restante da Ásia, da Europa, tem os dados aqui em verde. Em lilás aqui nós temos as Américas, então, incluindo a América Central, a América do Norte e a América do Sul, que é onde nós estamos, e aqui os demais. Então, poderia aqui pegar a Oceania, outros locais onde são produzidos. Então, vejam só como que realmente a China ela tem uma produção muito incomparável com qualquer outro local. Agora, reparem, o que vocês vão ver nas imagens a seguir, a gente vai ter oscilações de dados fornecidos por diferentes sites ou diferentes artigos que oscilam demais. Vai ter lugares que vão estar colocando valores de 30 bilhões de quilos por ano, vai ter lugares que vão estar falando em torno de 5 bilhões de quilos. Então, são valores de 15% desses valores que eu estou aqui apresentando para vocês em relação à China. Aos demais países, as variações são mínimas, são muito pequenas. Então, presta atenção que a China varia muito. Então, a gente tem que olhar os dados chineses com bastante atenção, que isso a gente percebe que vai ter uma variação muito grande. Mas, pensando num contexto como um todo, a gente percebe que mesmo sendo 5 bilhões, sendo 30 bilhões, as oscilações vão ser... A produção da China, ela realmente é muito grande. Então, a ponto de não ser comparado, mesmo 5 bilhões, não dá para se comparar com qualquer outro país. Aqui nós temos os dados um pouco mais atualizados da América de 2021. Então, antes nós tínhamos aqui um gráfico de 2013, aqui nós temos os dados de 2021. Percebam que teve algumas mudanças de acordo com esses gráficos, que são bem significativas. Aqui a China continua contando aí talvez com 80% da produção, ou seja, ainda é líder de produção. Apesar que aqui, de azul claro, não é mais, aqui não estamos nos referindo somente à China, mas sim à Ásia-Pacífico. Ásia-Pacífico é um termo comercial utilizado, que embarca muitos outros países, pode embarcar o Japão, Coreia do Sul, em alguns lugares, em alguns momentos se embarca também a Rússia, em outros momentos não, então é uma questão muito comercial que pode em alguns momentos ter alguns países, outros não terem, mas então a gente consegue ver que aqui parece que ela já começa a ter uma redução frente aos demais países, visto que aqui ela está com mais ou menos aí uns 80%. Se nós pensarmos que antes ela estava com 87%, agora está com 80%, juntando outros países, então a gente começa já a perceber que alguns outros países, outros locais, eles estão começando a aumentar. A gente percebe que esse azul mais escuro seriam os valores europeus. O que antes estava meio que insignificativo aqui, valor em verde, agora a gente já começa a perceber que a Europa, então, teve realmente um aumento bem
bem interessante nos últimos 7 anos, 8 anos, pelo menos, nesse período de 2013 a 2021. O mesmo acontece para a América do Norte, que é esse lilás aqui mais escuro. Antes ele mal aparecia, que era esse lilás aqui também. Agora ele já começa a participar, ter um percentual muito maior nesse bolo todo aqui sobre cultivo de cogumelos. E onde é que nós estamos? Se nós pensarmos aqui onde é que nós estamos, olha só essa fatiazinha aqui. Nessa pizza toda aqui, nós temos uma fatia muito insignificativa, eu diria, sendo que nessa fatia tem mais de 20 países aqui dentro, que seriam os países da América do Sul e América Central. Então aqui tem, olha só, coloquei aqui Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia. Então olha só quantos países produzindo apenas uma pequena fatia dessa pizza toda. Se nós pegarmos dados, então, sobre o cultivo de cogumelos aqui no Brasil, num artigo brasileiro, inclusive, olha só, aqui a China já está mostrando que ela está produzindo em torno de 5 milhões de toneladas, ou então 5 bilhões de quilos, por ano. Seguido da Itália e Estados Unidos. A Itália com 761 milhões e 858 mil quilos, e os Estados Unidos com 390 milhões de quilos, quase praticamente 391 milhões de quilos por ano de cogumelos sendo produzidos. Então, olha só, nós temos valores de 5 bilhões, valores de 761 milhões e valores de 390 milhões por ano. Como é que está aqui o Brasil? Mostra que o Brasil, 12 mil toneladas, ou seja, 12 milhões. Muito distante, então, 12 milhões de 760 milhões, ou de 391 milhões, ou de 5 bilhões. A diferença é gigantesca. Então, aqui mostra que, como a gente não tem uma produção, o Brasil não tem uma produção tão interessante, ou pelo menos que não consegue suprir a demanda nacional, então o que nós acabamos fazendo é a importação de cogumelos. Por isso que nós temos, praticamente todo mundo conhece, ou já deve ter até consumido, o cogumelo champignon, em conserva, lá que vem em baldinhos, ou então que vem em saquinhos plásticos, né, vedados, que são os champignons em conserva. A maior parte deles acaba sendo então importado da China, porque nós não temos uma produção suficiente para abastecer o nosso mercado. Se a gente pegar, deixa eu até sumir aqui da tela, se a gente pegar aqui os países, aqui tem um ranking dos principais, dos maiores produtores de cogumelos. O Brasil aqui não aparece, mas pegando esses dados que nós temos, nós estamos ocupando a posição de 27º colocado. Então, vamos parar um minuto aí para a gente perceber. O Brasil, atualmente, em questão territorial, não é atualmente, né? Então, em questão territorial, ele é o quinto maior país em extensão territorial. Então, pegando todos os países, o Brasil é o quinto maior. Em termos populacionais, o Brasil ele ocupa o 6º, 7º colocado, porque tem a Nigéria que está ali entre sobe e desce, mas acredito que já tem até um pouco até passado. O Brasil ocupa, então, pelo menos aí, 7º colocado. Entre 6º e 7º colocado em questão de população. Mesmo assim, como é que ele está aqui na produção de cogumelos? Ele está em 27º, ocupando uma posição logo abaixo de Portugal. Então, comparem o Brasil com Portugal. Portugal tem uma população. Se a gente pegar a população de Portugal e o tamanho de Portugal, ele é muito parecido com Pernambuco. Então, o Brasil ele é muito maior que Pernambuco. E mesmo assim, então, a gente está lá produzindo a mesma coisa que Portugal. Depois, se nós pegarmos o consumo brasileiro, consumo de cogumelos pelo brasileiro, que ele parece variar aqui entre as informações que se encontram, varia entre 170 a 270 gramas por ano. Então, cada brasileiro, se a gente fosse pegar uma média do brasileiro, ele vai consumir em torno de 170 a 270 gramas por ano de cogumelos. Muito diferente de países como Austrália, Alemanha, Itália, que vão estar consumindo 3, 4, 5 quilos por ano. Estados Unidos.
Então, se nós pegarmos também a Holanda está consumindo em torno de, se não me engano, 9 quilos por ano, a China, 12, 13, 14 quilos por ano. Então, são valores muito diferentes. A gente está consumindo 200 gramas, 250 gramas, comparar com 5 quilos, que é valores europeus e norte-americanos, ou então com 14 quilos, valores da China. Então, são valores muito diferentes. E olha só, se nós pegarmos, fazer uma conta simples aqui, se a gente pegar os 12 milhões de quilos que nós estamos produzindo, então o Brasil inteiro ele produz 12 milhões. 12 milhões de quilos por ano. Só que o brasileiro ele consome 200, 250 gramas por ano. Se a gente pegar essa conta... antes disso, se a gente pegar esses 12 milhões de quilos e dividir pela população ali de 200 milhões, 214 milhões, nós vamos ter uma produção per capita que é de 60 gramas. Quer dizer o quê? Assim como existe renda per capita, coisa assim, é como se cada brasileiro, digamos assim, a média do brasileiro é consumir 250 gramas de cogumelos por ano. Em média, cada pessoa, se a gente pegar todo o cogumelo produzido aqui no Brasil, é como se cada pessoa produzisse 60 gramas, pouco abaixo de 60 gramas. Então, eu pego todo o cogumelo produzido no Brasil e divido pela população. Então, isso faz com que a população, cada pessoa produza um pouco menos de 60 gramas por ano. Então, olha só, se cada brasileiro produz 60 gramas de cogumelos por ano, mas consome 200, 250 gramas, quer dizer que se esses outros demais 200 gramas, se a gente arredondar para 260, 200 gramas por pessoa vai precisar ser, a gente vai ter, de onde que a gente vai tirar esses cogumelos? Se a pessoa produz 60 gramas, mas consome 250 ou 260 para arredondar, quer dizer que 200 gramas a gente precisa importar. Por isso que a maior parte, ou seja, cerca de 40 milhões de quilos de cogumelos devem ser importados da China anualmente. Ou um valor muito próximo disso. Ou seja, o brasileiro consome 12 milhões, mas precisa importar 40 milhões. Então, o valor... Olha a margem que tem aqui que a gente pode estar produzindo e não precisar fazer a importação. E, de novo, se nós pegarmos aqui agora, os dados. Antes nós falamos sobre a produção por país. Nós ocupamos, né, a posição de 27º colocado. Se a gente pegar agora a produção per capita, que eu estava falando, que a gente produz um pouco menos de 60 gramas por pessoa, desses 70 países listados, que são os maiores produtores, nós vamos ocupar a posição 54ª posição. E à frente de quem que nós vamos estar? Nós vamos estar à frente da Índia, de Luxemburgo, de Brunei, de Singapura, Estônia, Látvia, Albânia, Tunísia, Filipinas, Zimbábue e Cazaquistão. Então, olha os países que estão atrás de nós. Para que serve, primeiro, para que serve essa produção per capita? Para a gente não ter uma distorção muito grande. Porque, por exemplo, é muito difícil um país como Portugal ter uma produção muito maior que a China. Por quê? Porque Portugal vai ter uma população em torno de 10 milhões de habitantes e um tamanho muito pequeno. Como falei, é um tamanho semelhante a Pernambuco. Enquanto que a China é gigantesca e tem uma população de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Então, é uma comparação bem grotesca. Não daria para dizer, opa, a China produz mais que Portugal, simplesmente adotar esse valor, esse parâmetro absoluto. Então, a gente relativiza pela população. E quando a gente relativiza pela população, a gente pode perceber que, por exemplo, a China está produzindo em torno de 5 quilos de cogumelos por pessoa. É como se cada pessoa da China produzisse 5 quilos por ano. Lembra lá, o brasileiro produz 60 gramas. Eles produzem 5 quilos. Outros países, como a Itália produz 11 quilos por pessoa. Estados Unidos, 1 quilo por pessoa. A Holanda, 17 quilos por pessoa. Então, vejam como que a produção é incomparável com o Brasil. E a gente está aqui na posição 54ª, apenas na frente desses países que eu acabei de citar. Índia, Luxemburgo, Brunei. A questão que eu digo para vocês, que eu pergunto para vocês, que eu quero provocar é a seguinte. O que vocês acham qual que é o
pensando num futuro lógico para o país, futuro, né? Um futuro próximo, a curto, médio e longo prazo. O que vocês acham? Que o Brasil ele tende a se assemelhar muito mais aos países como Singapura, Estônia, Látvia, Albânia, ou ele tende a ele se aproxima muito mais de países como os citados anteriormente aqui, como a Itália, os Estados Unidos, a Holanda, a Espanha? Sem sombra de dúvidas, o Brasil ele se assemelha muito mais a esses países que estão produzindo muito mais cogumelos quando a gente trata de valores per capita. Por que isso? Quantas pessoas vocês conhecem que já foram viajaram já para a Índia, para a Albânia, para Cazaquistão, para Látvia, Brunei? Quantos vocês conhecem? Talvez vocês tenham um ou outro amigo que já tenham ido para a Índia. Agora, quantos vocês conhecem que já foram para os Estados Unidos e para algum país europeu? Espanha, principalmente Espanha, Itália, Portugal, principalmente esses países, Reino Unido, enfim. Quantos vocês conhecem? Muito mais, com certeza muito mais. A mesma coisa em dados culturais. Olha só, por que eu digo que a gente tende a se aproximar muito mais desses países que estão lá na frente da produção? Porque culturalmente nós somos muito mais parecidos com esses do que com os países que estão atrás de nós quando a gente trata de valores per capita. Por exemplo, quando a gente vai assistir um filme, geralmente os filmes que nós assistimos, que o Brasil assiste, são filmes produzidos nos Estados Unidos, ou assim, América do Norte, ou então filmes europeus. Tem alguns latinos, tem, mas a maior parte deles são desses locais. Quando nós vamos ler um livro que ele foi traduzido para o português, a maioria deles foi escrito nos Estados Unidos, ou América do Norte, ou Europa. Eu acredito que poucas pessoas aqui tenham lido algum livro que tenha sido escrito na Índia, ou em Brunei, ou nesses países. Porque culturalmente nós nos aproximamos muito mais desses países. Da mesma forma, a alimentação, de quem nós estamos mais próximos? Por exemplo, o que você consome lá em Brunei? Eu tenho certeza que vocês não sabem responder. Ou, pelo menos, a maioria não vai saber responder. Singapura, o que você consome em Singapura? Como que é a alimentação de Singapura? Eu, pelo menos, não sei. A nossa televisão, se nós ligarmos a televisão, colocarmos qualquer canal de alimentação, enfim, preparo de refeições, a gente vai estar vendo que eles vão ter pratos que tendem a se assimilar muito mais à alimentação europeia ou norte-americana. Tende a ser muito mais parecida. Então, já falei sobre a questão da mídia, livros, filmes, alimentação. Se nós pegarmos ainda hábitos de atividade física, são muito mais parecidos com esses países também. As vestimentas, muito parecidas com esses países também. Então, elas tendem a se aproximar muito mais desses países que estão num ranking lá em cima, assim, numa produção per capita muito maior. Então, a gente tende a se assemelhar muito mais a consumir produtos desses países norte-americanos ou então europeus. Então, a gente tende a se aproximar muito mais deles do que se aproximarmos de países que estão produzindo menos per capita. Uma produção de cogumelos per capita muito menor que nós. Então, a lógica que se instala é a seguinte: a princípio, nós vamos nos aproximar muito mais desses países que têm uma maior produção do que menor, por questões de hábitos, né, do cotidiano. Então, tudo por que a gente vai consumindo. Se nós pegarmos, assistir televisão hoje em dia, até uns 5, 10 anos atrás, não se tinha tanto, por exemplo, o hábito do consumo de cogumelos. Pelo menos não era tão divulgado isso em canais de televisão. Atualmente, tu liga a televisão, bota no canal que está lá preparando alguma comida, e a gente vai lá ver, tem lá cogumelos. Então, muitos pratos hoje estão tendo cogumelos. Enquanto que a ideia, com a globalização, a gente vai se aproximar muito mais, a gente vai reduzir essas diferenças com os países que a gente tem a assistir mais, né? Com países que a gente tem mais relação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quantos de vocês, pessoas pelo menos que ultrapassam os 30, 35 anos, a diferença entre o primo da cidade e o primo do interior?
há 30 anos atrás, 25 anos atrás, pelo menos, a diferença era muito grande entre as pessoas do interior e da cidade. Hoje, a pessoa do interior e da cidade, elas praticamente não tem muito mais diferença, não. Como tinha, tem diferença, mas não se compara mais como se tinha antigamente. Antigamente, muito mais coisas eram novidades para o primo do interior. Eu sei porque eu era o primo do interior. E tinha muita diferença. Tudo era novidade, era muita coisa nova. Hoje em dia, acesso à internet principalmente, e essa questão da mídia está sendo muito mais influenciada aqui, então a mídia de outros países estarem influenciando aqui, ou a gente está consumindo a mídia consumindo materiais de outros países, de modo geral, a gente tende a se igualar a longo prazo. Então é muito mais fácil a gente se igualar com esses países que estão tendo uma grande produção de cogumelos nos dias atuais, do que nos relacionarmos com países como Brunei, Látvia, Luxemburgo, esses países que a gente simplesmente não, a maioria de nós não conhece, pelo menos. Me incluo nesse grupo. Trazendo aqui alguns outros dados. O que se fala então sobre a produção de cogumelos atualmente? Percebam que aqui até o artigo até começa a dizer assim, ó, devido a um quase que inimaginável crescimento na produção de cogumelos do tipo shiitake, do tipo oyster mushroom, que seriam cogumelos ostra. Então, quando nós falamos cogumelo ostra, pelo certo é que deveria estar sendo citado a família Pleurotus, porque quando nós falamos de cogumelo ostra, nós falamos do shimeji, dos diferentes tipos de hiratakes, nós falamos também do ering, que é o king oyster, né? Ou shimeji, ostra rei, shimeji rei. E depois disso nós temos ainda o wood ear mushroom, que seria a cogumelo orelha de pau. Mas aí cuidado que quando nós fazemos a tradução para cá, aqui tem um erro, tá? No Brasil. Quando a gente fala orelha de pau, muitas vezes se a gente for pesquisar, vai estar aparecendo o Pycnoporus, que é um cogumelo que ele pode ser utilizado para fins medicinais, inclusive era muito utilizado, não sei atualmente, mas por indígenas. Mas quando nós falamos orelha de pau, então nós falamos de cogumelos chamados orelha de porco, alguns que é da família Auricularia, ou em alguns momentos também pode ser chamados de orelha de judeu. Então não é uma questão de racismo, né? Porque parece realmente pesado isso, mas a tradução parece ser vindo muito mais de Judá, né? Judá, Judas, judeu, acabou vindo muito disso. E, na verdade, tem a ver com a questão de anciãos, na época de Judá, e aí os cogumelos, eles vêm em tocos de árvores mais envelhecidas. Então, nem sempre esse tipo de cogumelo, que ele é facilmente encontrado aqui no meio do mato, em alguns troncos de árvore, até em árvores vivas podem ser encontrados esse tipo de cogumelo, que é talvez muitos de vocês já tenham encontrado, que é um cogumelo gelatinoso, tanto que se chama também Jelly's Mushroom, ou Juice Ear, né, que seria a orelha de judeu. Então, esse cogumelo é comestível, porém no Brasil não se tem o hábito, não se tem tanto hábito de consumo desse tipo de cogumelo. Se ele vai vir para cá e pegar mercado, eu já não sei. Isso acredito que não vai conseguir se comparar com o shimeji e com o shiitake. Agora, tem também o flamulino, então que seria o enoque, que acaba sendo um dos mais conhecidos dessa família, e realmente tem crescido bastante no Brasil. O que eles mostram aqui? Que esses tipos de cogumelos como o shiitake, a família Pleurotus, o deer e a família aqui similar ao enoque, eles têm aumentado tanto a ponto de que fazer com que o cogumelo champignon, o cogumelo Paris, aqui a gente pode ver como Burrow Mushroom, que seria o que? Parece que os demais eles já ultrapassaram a produção do champignon. Se a gente busca alguns outros locais, outros momentos, outras pesquisas, ainda parece que o champignon está maior. Nesse caso, eles mostram que não. Indiferente se está maior, se não está maior, isso não importa para nós. O que importa é que a produção de champignon ela aumentou conforme os anos, porém não se compara com o aumento que teve esses demais cogumelos da família Pleurotus. Então, de novo, shimeji, os diferentes tipos de hiratakes, e com o shiitake, principalmente.
Então, esses dois foram os que mais tiveram crescimento nos últimos anos, se comparado com os demais tipos. Aqui também trago esse artigo que é bem interessante. Eles mostram que de 2020 para 2021 tivemos um crescimento muito grande na produção de cogumelos, passando de 14 bilhões de quilos ou 14 milhões de toneladas para 15,25 milhões de toneladas. E o que se espera? Fazendo uma projeção que eles têm feito aqui, a projeção é que vai ter um aumento de 2021 para 2028 num CAGR de 6,74. CAGR é um percentual utilizado, é um percentual anual composto. É como se fosse fazer uma dívida. Vocês vão até o banco e pedem lá R$1.000 emprestado. E vocês não vão pagar o banco. Apenas pegaram R$1.000 e vocês vão pagar 6,74% no ano. De R$1.000 vai dar R$77,40. No ano seguinte, se vocês não pagaram a dívida, vocês não vão mais pagar 67,40. Vocês já vão pagar talvez uns 70 e poucos reais. Por quê? Porque teve 6,74% de R$1.000 e 67,40. Então, é um juros composto. Por isso que muitas pessoas acabam se endividando por cartão por causa desse juros composto que acaba virando uma bola de neve, que tanto se fala também, tanto em dívidas quanto para investimentos. Então, pegando esse CAGR de 6,74, de 2021 para 2028, a produção de cogumelos ela vai saltar de 20, deixa eu anotar aqui, ela vai saltar de 15,25 para 24,05 milhões de toneladas. Se nós pegarmos simplesmente esse percentual aqui de 6,74 e multiplicar por 7 anos, que é o período de 2021 para 2028, daria um valor aí talvez de 44, 45, muito por volta disso, por cento. Só que como é um percentual aqui, o CAGR é um valor composto, se nós pegarmos o valor de 15 para 24, dá uma diferença de 9 milhões, que vai dar um percentual de 60%. Então, o que eles querem dizer com isso? Quer dizer que vai ter um aumento de 2021 para 2028 de 60% na produção. E o aumento ele é muito maior. Por exemplo, agora a gente está fazendo um pequeno aumento, depois o aumento ele é maior e o aumento vai ser maior. É isso que está se dizendo aqui nesse momento. Só que eu pergunto para vocês, a China, ela não vai conseguir saltar, acredito eu, ela não vai conseguir saltar 60% da produção. Por quê? Uma coisa é uma pessoa que ganha lá no salário R$1.000 e saltar para R$2.000 é fácil, não é tão difícil. Agora, uma pessoa que ganha 50 mil, saltar para 100 mil, opa, aí já não é tanto assim. Então, percebam, assim como a China está produzindo lá, em alguns momentos, 7 bilhões, 30 bilhões tem uma oscilação bem grande, mas digamos aí 7 bilhões de quilos por ano, é muito difícil que ela consiga saltar até 2028 de 7, talvez para em torno de 11 bilhões de 11 bilhões de quilos por ano. É muito difícil. Agora, os países que estão menores, por exemplo, o Brasil, que está consumindo pelo menos aí em torno de 52 milhões de quilos, mas está produzindo 12 milhões, saltar de 12 milhões, saltar para 24, é muito mais coerente. Saltar de 12 para 50, que é o que a gente está consumindo atualmente, sendo que ainda tem um ligeiro crescimento ao longo dos anos no consumo, então é muito mais natural esse aumento, principalmente por países menores. Então, o que se está dizendo aqui é que o que também se espera, tá? Isso, agora que entra uma opinião minha, é que não é a China que vai estar crescendo tanto assim. É os demais países que vão estar tendo um crescimento muito grande, então eles vão ter que fazer um crescimento muito maior do que 60%, porque se na média vai aumentar 60%, né, no consumo, a produção anual vai crescer 60%, sendo que a China tem uma margem ali que começa a bater, vai chegar um certo, talvez até um certo topo. Então quer dizer que os demais países vão ter que produzir muito mais do que 60%, vão ter que, muito mais que 100%, inclusive, vão ter mais que dobrar, para que esse valor realmente ele atinja 60%. E países que estão produzindo muito pouco, é muito mais fácil dobrar, triplicar a produção. Isso que está realmente demonstrando aqui em dados, se a gente for pensar, então, realmente por
como que está funcionando aqui os valores. Esse link aqui, depois eu até vou estar colocando logo abaixo, ele é muito interessante. Ele mostra a produção de cogumelos ao longo dos anos. Como é que estava a produção nesse período de 61 até 2020. Então, num período de 59 anos, ele vai estar mostrando a corrida na produção de cogumelos ano por ano. A gente consegue perceber que, de modo geral, a gente consegue perceber um aumento de mais de 1 milhão de quilos por ano na média desses países, principalmente os primeiros 20 países os maiores produtores. Lembrando que o Brasil estaria ali em torno de 27º. Em nenhum momento ele aparece nesses países, nesse vídeo, porque ele nunca ocupou pelo menos os 20 primeiros. Então é bem legal ver como que está tendo o crescimento anual para em cada país na produção de cogumelos. E agora falando sobre projeções. No Brasil nós não temos projeção nenhuma sobre muitos negócios, infelizmente. Quando você fala de países que estão mais desenvolvidos, países que têm uma organização muito melhor, eles conseguem fazer projeções em várias áreas de mercado, de negócios. Como o Brasil ainda está muito para trás na produção de cogumelos, ele é muito mais difícil. O Brasil até consegue fazer uma projeção para a produção de soja, milho, alguns cereais, porque o Brasil ele é o celeiro mundial. Agora, para a produção de cogumelos, a gente mal tem ainda um conhecimento básico para estar produzindo. Então, quem dirá para conseguir fazer projeções? Então, estados da América do Norte, aqui incluindo então Estados Unidos, Canadá e México, Estados Unidos aqui em azul, estou até cortando aqui essa parte do vídeo. Então, eles têm uma projeção de 2022 para 2029 para a produção de shiitake. Então, o que eles conseguem mostrar aqui de 2022 para 2029? Eles pretendem ter um aumento de aproximadamente uns 250%. Então, a ideia deles é que saltar a produção, é que ela salte para 2,5 vezes até nesse período aqui de 7 anos. Então, lembra que eu falei antes sobre a produção média, a produção anual, a produção de 7 anos mundial é que se espera que aumente 60%. Só que como a China não consegue mais crescer tanto, os demais países, digamos que a China aumente 10% apenas, os demais países vão ter que crescer 250%, 300% para conseguir fazer essa produção de 60%, esse aumento de 60%. Então aqui nós conseguimos ver que tem de 2022 para 2029 um aumento na produção de shiitake, pelo menos, mas isso, quando tem produção de shiitake, já podem pensar que já tem a família Pleurotus juntos, então o shimeji, que é um muito produzido também nos Estados Unidos, ele tende a acompanhar. Então, mais ou menos, nós vamos ter uma semelhança, talvez até maior, eu diria até maior, porque o shimeji ele é um cogumelo um pouco mais fácil de ser cultivado que o shiitake, então ele vai acompanhar esse crescimento, talvez um pouco maior, talvez até um pouco menor, mas ele tende a acompanhar esse crescimento aqui também. Então, mais ou menos, um aumento de 2,5 vezes em um período de apenas 7 anos. E por que no Brasil se consome tão pouco cogumelo? Primeiro, tem muito poucos produtores aqui no Brasil. Como nós vimos, o Brasil está produzindo apenas 12 milhões de quilos por ano, mas está consumindo aí em torno de 50 e poucos milhões de quilos todo ano de cogumelos. Por isso, ele precisa fazer a importação de cogumelos da China, cogumelos em conserva. Então, cogumelos em conserva são diferentes de cogumelos in natura. Então, primeiro, a gente tem muito poucos produtores. Poucas pessoas sabem produzir cogumelos aqui no Brasil. A maioria das pessoas sabem produzir um pé de alface, sabem produzir uma cenoura, uma beterraba, sabe plantar alguma árvore, sabe cuidar dela a ponto de fazer frutos. Agora, muito poucas pessoas sabem produzir cogumelos. Se eu perguntar para vocês, me cita pelo menos o nome de 3 pessoas que produzem cogumelos. Poucas pessoas vão saber. Talvez você saiba, mas muito poucas pessoas vão saber. Então, esse é um dos motivos pelo qual o conhecimento sobre cogumelos no Brasil ainda é muito fraco, muito baixo. E o consumo, obviamente, ele tende a acompanhar o conhecimento das pessoas.
Muitas pessoas me falam, por exemplo, que não sabem nem preparar o cogumelo. Claro, porque muitas vezes, né, onde a pessoa mora, simplesmente nem tem cogumelos para a pessoa comprar. Então, primeiro, não tem nem a oferta em muitos locais do Brasil. Então, como é que a pessoa vai saber preparar uma coisa que não existe no local onde ela mora? Então, comece por aí. Por mais que em alguns momentos a pessoa comece a pensar, não, mas antes a pessoa tem que aprender a fazer para depois a pessoa conseguir, quando chegar com mais a pessoa vai comprar. Mas não faz sentido, porque se a pessoa nunca sequer viu isso, como é que a pessoa vai saber preparar? Então, começa por um pequeno número de produtores, poucas pessoas que têm conhecimento sobre cogumelos. Então, quando a gente fala de poucas pessoas que têm conhecimento, a gente pode embarcar tanto as pessoas que produzem cogumelos, quanto pessoas que apenas preparariam os cogumelos para consumir. Então, também são poucas. E, por fim, nós temos um outro grande problema, que é a gourmetização dos cogumelos. O que seria essa gourmetização? Que é um termo que eu utilizo para tentar mostrar, para deixar mais claro o que está acontecendo com os cogumelos aqui no Brasil. Quando a gente vai, na maior parte das cidades, onde é que se encontra cogumelos? Na maioria dos lugares a gente encontra apenas nos mercados. E como é que são os cogumelos no mercado? Um preço exagerado. Então, tem muitos lugares que vai estar, um shimeji, por exemplo, vai estar dos R$18 uma bandeja, R$16 a bandeja. Então, se a gente pegar isso, multiplicar, então, uma bandeja de 200 gramas, multiplicar por 5, nós vamos ter valores aí, muitas vezes vendidos a R$80, um quilo de shimeji. O quilo de shimeji, ele é feito, o gasto que você tem, não colocando a questão de trabalho da pessoa, para não ter isso, mas questão de materiais e toda a energia gasta, varia muito aí em torno dos R$6, entre 5 e 7 reais, dependendo, a 1 quilo de cogumelos, mas é vendido a 80. Então, e outra coisa, quando a pessoa compra cogumelo no mercado, como é que tá a qualidade desse cogumelo? Eu cansei de vender cogumelos para pessoas que achavam que o cogumelo tinha um sabor, e quando compraram o meu, eles, mas não é o mesmo que eu compro no mercado. O sabor é totalmente diferente. E não é que o meu cogumelo ele é muito bom, é isso que eu quero que vocês entendam. É que no mercado, o cogumelo ele passa por, primeiro, temperatura inadequada. Porque o cogumelo ele precisa ser estocado, guardado numa geladeira, num refrigerador, com temperaturas aí muito próximas a 2 graus. Então, um pouco mais frio só que a geladeira. Então, a gente ajusta lá o termostato e a gente consegue controlar. Só que, no mercado, os mercados não podem botar nessa temperatura, porque o cogumelo precisa ficar lá à mostra para a pessoa. Então, mercados que são 15, 20 graus, que está ali a uns 20 graus pelo menos, 25 graus, o cogumelo vai estar ali sendo refrigerado, um pouco mais acima do balcão aí para conseguir ficar mais à vista, temperaturas aí de pelo menos uns 10, 15 graus. E o que vocês esperam se o cogumelo tem um tempo aí de prateleira, aí que se espera em torno dos 15 dias, o que se espera que aconteça em 15 dias se a temperatura está muito fora do que ele precisaria? Ele vai começar a amarelar, vai começar a escurecer, a ponto que muitas vezes o shimeji branco ele é confundido com o shimeji marrom, porque não é mais branco de tão velho que ele ficou, apesar de poucos dias estar lá. Então, o mercado. Então, tem dois problemas nisso. Primeiro, o mercado, ele compra do produtor, ele comprou ele já vai colocar 100% do valor, botou na prateleira, é o dobro do preço. E outra, depois, a forma que ele é guardada é muito inadequada. Se a pessoa comprar nos primeiros dias que está lá no mercado, ótimo. Agora, se a pessoa vai lá comprar e está lá nos últimos dias, o cogumelo já passou da validade, na verdade. Se a gente pensar que ele tem validade de 15 dias, ou muito próximo disso, dependendo, pode até passar um pouco, geralmente um pouco, mas estocado a 15 graus pelo menos, ele vai ter uma validade muito menor que isso. E aí a pessoa vai lá, vai pagar uma fortuna pelo cogumelo, e um cogumelo muito ruim. E quando ela paga um cogumelo bom, perfeito, ótimo. Porém, ela vai estar consumindo quando? Pensando numa média de salário do brasileiro, a pessoa vai estar comprando para consumir a cada mês, a cada 20 dias, uma bandejinha de 200 gramas. Ou então, quando tiver um convidado especial, alguma coisa.
Então, olha só qual que é o problema disso. O problema é que essa gourmetização, ou seja, um preço exagerado, faz com que as pessoas elas achem que seja uma comida de rico, coisa que não é. Só que, pelo preço, realmente acaba sendo. É, mas não é. Então, ela acaba consumindo muito pouco, um cogumelo muitas vezes que não tem uma qualidade tão boa, e muito esporadicamente. Então, isso faz com que a venda seja muito menor do que nós gostaríamos. E percebam como que isso tudo poderia ser mudado se, primeiro, tivesse uma maior oferta, ou pelo menos uma oferta muito mais diversificada. Então, quando eu digo oferta diversificada, seriam inclusão em feiras, entregas domiciliares, vários formatos, às vezes até quantidades muito maiores, que eu, por exemplo, novamente é uma opinião minha, eu não compactuo com bandejas de 200 gramas. Então, eu faço vendas geralmente, para quando a gente faz vendas domiciliares, vendas nas casas das pessoas, faço vendas de pelo menos 500 gramas, de 1 quilo, para facilitar, tendo um preço muito mais bacana para a pessoa que está comprando. Então, fica muito mais interessante para a pessoa que vai comprar. E, ao mesmo tempo, eu consigo ganhar muito bem com isso, vendendo a um preço que praticamente é metade do que o mercado está vendendo. Então, isso tudo e mesmo assim, estou tendo lucro. Então, essas são as formas de que tem muito mercado para vender cogumelos, só que as pessoas estão sabendo muito pouco, conhecendo muito pouco, a mídia está ajudando muito, e outra, então, que o preço também, nada contra, né? Quem está querendo vender um preço de 80 também, isso existe, tá? Mesmo vendas domiciliares, as pessoas vendem a 80, 90 reais um quilo, se a gente fosse fazer essa divisão. Cada um, eu não compacto com isso, mas cada um tem a sua forma de venda, enfim. Assim como tem pessoas que vão lá comprar uma calça por 50, 100 reais, vai ter gente que vai estar pagando 13 mil reais uma calça. Tem nichos e nichos, tem pessoas para tudo quanto para tudo quanto é mercado. Então, cada um tem a sua opinião, aqui é apenas uma opinião minha, mas que a gente pode estar, então, pensando pelo menos por que as pessoas não estão consumindo cogumelos. E muito se tem disso. Que se o preço ele fosse muito mais adequado, o consumo poderia ocorrer não mais apenas uma vez por mês, mas talvez 3 vezes por semana, 1 vez, 2 vezes por semana. Isso já conseguiria aumentar em muito a venda e o conhecimento sobre cogumelos. E para mostrar que isso realmente está acontecendo, trazendo aqui algumas informações, lembrando que quando eu falo de vegetarianos, de veganos, a gente não tem, no momento atual, pelo menos não atualmente, e acredito que isso não vai acontecer, mas o maior público que tem de consumidores de cogumelos não são os vegetarianos nem os veganos. Então, quem mais consome cogumelos, na verdade, tem públicos específicos. Por exemplo, públicos de mulheres na faixa dos 40 aos 60 anos tendem a ser as principais, a faixa etária, a principal compradora de cogumelos. As principais compradoras de cogumelos aqui no Brasil. Isso por quê? Porque na sociedade brasileira, eu já falei isso anteriormente, a mulher, nessa faixa etária, é quem mais tende a preparar o alimento, seja para almoço, seja para janta. Então, por mais que muitas vezes seja influenciada, pode ser influenciada pelo marido, pode ser influenciada pelos filhos, e elas são as que mais vão comprar. Então, elas acabam sendo o maior público. Então, sim. E, de novo, se a gente pensar em público, quem é os principais públicos, que é esse que eu acabei de comentar, e o pior público, então, principalmente homens na faixa dos 40 e 60. Só que muitas vezes as mulheres acabam preparando mesmo assim, mesmo os homens, e isso vai aumentando o consumo familiar de cogumelos. Então, a gente tem que pensar como que influencia e quem acaba sendo o maior consumidor. E aí, pegando esse dado que eu acabei de falar, se a gente pegar em 2018 esses dados, parece que 14% das pessoas se mostravam sendo vegetarianas, seguindo uma dieta vegetariana. E aqui o que eu quero ressaltar é esses 60%. 60% consumiria mais produtos veganos se tivessem o mesmo preço que produtos que costumam consumir. Então, quer dizer o quê? Olha aqui a oportunidade de mercado que se tem dos cogumelos. 60% das pessoas
consumiriam muito mais produtos vegetarianos, alimentos vegetarianos, se os preços fossem muito mais de acordo. É como a pessoa comprar um alimento integral que está muito mais caro, às vezes o dobro do preço do que um alimento refinado. Mesma coisa acontece para alimentos que são derivados de vegetais e não mais de origem animal. É o dobro do preço, por mais que muitas vezes não faça sentido o preço de aquisição do alimento, é muito mais em conta, como, por exemplo, existem os bifes livres de carne, né, livres de origem animal, que é o dobro do preço de um de origem animal, sendo que o animal ele teve que consumir os grãos que estão lá no bife vegetal para produzir a carne, ou seja, teve que consumir pelo menos umas 3, 4 vezes mais para produzir a carne, para ir na batedora, passar todo esse processo, enquanto que ali foi somente pegou o grão moído, enfim, e fizeram um hambúrguer. Então percebam como que realmente está muito fora os produtos, tanto os produtos que são integrais, quanto produtos de origem, que não possuem origem animal, acabam sendo muito descompensados, e isso prejudica e muito a venda, se nós pensarmos a venda em grande escala aqui no Brasil. Aqui outro dado sobre o número de população vegetariana. Então, olha só, na população vegetariana, nas regiões metropolitanas, nós temos valores, então, de 75%. Mostra o quê? Teve um aumento, nos últimos anos, teve um aumento de 75% de pessoas que seguem uma dieta vegetariana em cidades metropolitanas. Não quer dizer que todo mundo vai virar vegetariano, não quer dizer que vai todo mundo virar vegano. E também, na verdade, não importa se eu sou contra isso, a pessoa tal é contra. Não importa a nossa opinião nesse momento. Importa nós vermos o mercado como ele está, porque nós não vamos conseguir mudar ele, seja para uma dieta mais carnívora, uma dieta mais vegana, a gente não vai conseguir mudar em absolutamente nada disso. A gente tem que olhar o mercado como ele está e aproveitar dessa situação. Se aproveitar do momento de uma forma, eu digo, mais inteligente. Então, olha só, se tem um aumento nas cidades metropolitanas, o que vocês esperam que aconteça nos próximos anos? Lembra que eu comentei sobre o primo do interior e o primo de uma cidade maior, uma cidade metropolitana, que tinha muita diferença? O que se espera nos próximos anos, que já está tendo um pequeno início, é que mesmo as cidades do interior vão seguir essa tendência. Isso vai acontecer, é fato. Então, vai ter um aumento. E por que importa esses dados vegetarianos? Eu acabei de falar que não importa a nossa opinião em relação a isso. Porque pessoas que seguem uma dieta vegetariana, uma dieta vegana, são públicos mais suscetíveis para a compra de cogumelos. Então, é muito mais fácil vender cogumelos para quem tem uma dieta vegetariana, uma dieta vegana, do que quem tem também uma dieta onívora, uma dieta à base de carnes, à base de frutas e vegetais. É muito mais fácil. Ainda não é o maior público esse público de dieta vegetariana, mas é um público que tende a ser muito mais, aceitar muito mais fácil a inclusão de cogumelos na dieta. Então, por isso que vale muito mais a pena a gente estar falando também sobre isso. E se nós formos ver como é que está o Brasil nos países mais veganos? Numa comparação aqui de diferentes países, nós temos então o Reino Unido, a Austrália, Israel, a Áustria, a Nova Zelândia, a Alemanha, a Suécia, a Suíça, Canadá, a Irlanda, Holanda, Estados Unidos, Dinamarca, Finlândia, Chile. Nós não aparecemos aqui. Então aqui não sei quantos são, mas talvez uns 10, 15 países, a gente não aparece. Então, uma forma de pensar é a seguinte. Então, eu vou começar a produzir cogumelos quando realmente fazer sentido, quando realmente o Brasil vai começar a se tornar um país mais vegano. Só que o que importa é isso? Se a gente pegar um valor aqui onde que o vegetarianismo está, digamos, explodindo, teve um aumento muito considerável, olha aqui o Brasil. Nós não ocupamos uma posição muito relevante quando nós falamos de países mais veganos, países mais vegetarianos, porém, quando nós pegamos os países aqui, ó, em que no período de 2016 para 2017 teve um maior
uma explosão muito maior de informações, de valores, pelo menos de pessoas que começaram a adotar esse tipo de dieta. Nós estamos aqui em 6º colocado, atrás da Nigéria, Paquistão, Indonésia, Filipinas e Alemanha. Então, nós estamos seguindo essa tendência, que tende a se acentuar ainda muito mais nos próximos anos. E então, já é um dado que nos mostra que, opa, tem coisa aqui. Tem coisa boa para quem está produzindo cogumelos, que é esse aumento nesse tipo de dieta. Só que a longo prazo, eu pelo menos não acredito que nós vamos ter uma dieta vegetariana ou vegana, então, comandando o Brasil. Assim, de modo geral, 100% vai ser vegano, 100% vai ser vegetariano. Não, nem a longo prazo eu consigo perceber isso, pelo menos não num período de talvez 100 anos. O que a gente está conseguindo perceber nos países em volta? A gente consegue perceber que está tendo um aumento de vegetarianismo, comparado com 10, 20 anos atrás, realmente tem um aumento muito grande. Porém, o que se está tendo de realmente de valores consideráveis? Olha só, a gente tem vegetarianismo, flexitarianos e pescetarianos. Vegetarianos, flexitarianos, pescetarianos. É que, enquanto que, só para lembrar, vegetarianos são pessoas que não consomem nada na verdade, não consomem carnes, né? Podem consumir ovos, podem consumir leite. Flexitarianos, então, o que seriam flexitarianos? Pessoas que comem carne, têm uma dieta onívora, porém, eles tendem a reduzir ou evitar as carnes, mas não cortam 100%, que é o que acontece com os vegetarianos. E pescetarianos, eles não comem carne vermelha, comem apenas os peixes. Então, o que ele se mostra? O pescetariano praticamente está fora. Pelo menos para o Brasil, em algumas regiões apenas, mas está fora, para mim, na minha opinião, isso que acaba sendo fora para nós, brasileiros. Vegetariano está crescendo no Brasil, nós mostramos ali, então, que teve uma explosão de 2016 para 2017, pelo menos um dos países que mais está crescendo no vegetarianismo. Ainda não somos um país que está muito vegetariano, um país que está muito vegano, até porque, se nós pegarmos o Brasil, ele é um dos maiores exportadores de carne, então aqui ainda se tem um mercado muito grande nessa área, então vai ser um pouco... Está crescendo, mas não sei realmente a que ponto nós podemos nos tornar um dos países mais veganos, por exemplo, meio difícil isso. Mas o que está acontecendo, e que acredito que o Brasil vai estar se encaixando muito, muito bem nesse contexto, vai ser no povo flexitariano, que consome carnes esporadicamente, uma também pelo preço, que realmente está complicado, mas mais do que pelo preço, né? Bastante então pelas convicções próprias, uma questão mais individual mesmo. Então, isso está tendo um aumento, para vocês verem, na Alemanha, mais de 1/4 da população já segue essa dieta flexitariana, que é consumir carnes esporadicamente, consome, mas muito pouco, dando mais ênfase, então, para uma dieta muito mais vegetariana, com inclusão, então, esporádica de carnes. E o Brasil, eu acredito que, mesmo a curto, médio e médio prazo, nós vamos estar aqui nesse tipo de dieta aqui, aumentando pelo menos. Não digo que vai ultrapassar os 50% nem a médio prazo, mas vai ter um aumento muito grande nesse tipo de alimentação. Então, espero ter conseguido mostrar aqui nessa aula, então, um pouco sobre o mercado mundial de cogumelos, como que ele teve a evolução lá nos últimos 7, 8 anos, um aumento em países europeus, países americanos, um aumento, como que está o cenário brasileiro. Então, nós estamos produzindo muito pouco cogumelo, estamos importando muito. E outra coisa bem interessante é o seguinte, muitas pessoas podem perguntar, mas aí não vai adiantar, nós vamos estar produzindo, mas aí vai vir um cogumelo chinês e vai tirar todo o nosso mercado? Se nós pensarmos dessa forma. A questão é que não faz sentido isso. Por quê? Porque o cogumelo em conserva, ele não tira o lugar do cogumelo in natura. Cogumelo in natura é uma coisa, cogumelo em conserva é outra. Cogumelo in natura não tem como... Lembra que eu falei que tem uma validade em torno de 15 dias? O que é ótimo. Muitos podem pensar, mas é apenas 15 dias. Mas é perfeito. Imagina só se nós entrássemos num negócio em que eu produzo copos. Vocês acham que eu vou conseguir produzir copos
a um preço muito mais em conta do que a China consegue, certamente eu não vou conseguir. Então, e um copo? Daqui 200 anos está ainda lá estocado, eu consigo vender aqui 200 anos, eu consigo vender copo. Então, eu vou estar abrindo uma concorrência, abrir uma empresa para vender copos, né, ou detalhes de vidro, sei lá, mas copos, que uma empresa da China consegue produzir por um preço muito mais barato e consegue estocar por anos, se quiser. Já os cogumelos não conseguem ser estocados por tanto tempo, a ponto de não conseguir fazer com que a importação, ou seja, trazer cogumelos de fora para cá, consigam tirar o mercado de cogumelos aqui no Brasil. Agora, o cogumelo champignon, sim. Por isso que eu sempre falo para não começar a produção do champignon. Eu até explico isso melhor em outros vídeos, até porque não é tão fácil fazer a produção em pequena escala. E lugares simples, né, que é o que acontece com o shimeji, o shiitake, esses outros tipos de cogumelos. Por quê? Há alguns anos atrás, talvez até uns 15 anos atrás, por volta disso, muitos produtores de cogumelos, eles produziam champignon. Só que aí, com essa onda de começar a fazer importação de cogumelo champignon em conserva, o mercado brasileiro, quem produzia cogumelo champignon, acabou largando a produção de cogumelos e migrou para o shimeji e para o shiitake. Porque não tinha como fazer concorrência com países chineses. Né? O país chinês, o país da China. Por quê? Porque o preço é muito mais barato e a forma de estocar, na forma, então, em conserva, realmente dura muito tempo. Não sei se talvez dura meses, não sei se chega a durar um ano, mas é um tempo muito, muito interessante para conseguir fazer esse transporte, que vai conseguir aguentar muito disso. E para alguns locais, então, que consomem, que até então que não se tem a produção de cogumelos, mas quer colocar uma coisa diferente, pega cogumelos que vai durar 3 meses no estoque. Então, olha só a grande vantagem que se tem de cogumelos frescos. O sabor é totalmente diferente, não vai ter aquele gosto de vinagre que tudo que em conserva tem praticamente o mesmo sabor. E vai ter, então, um diferencial, e mesmo assim, não vai ter concorrência. Não? Porque mesmo que surgir um produtor gigantesco, o cogumelo dele não vai conseguir sair muito mais da região dele. Então, quando eu digo isso, estou falando para produtores que vão produzir 10 toneladas por mês. Estou falando de produções gigantescas. Agora, para quem vai produzir, pense em produzir 100 quilos, 200 quilos, 300 quilos por semana, aí é muito tranquilo, muito mais tranquilo em relação a isso. E aí sim, lembrando que tendo uma produção aí de pelo menos uns 30, 40 quilos por semana, que não é necessário em ambientes muito grandes, falo isso em outros momentos, já é possível ganhar no mínimo aí pelo menos uns 5 mil reais todos os meses. Então dá para ter um bom negócio, uma escala muito, mesmo em escala pequena, trabalhando como uma renda extra, é possível já faturar pelo menos uns 5 mil reais com a produção da família Pleurotus, shimeji, hirataques e shiitakes também, quando apropriado. Né? Dependendo do local, o shiitake é um pouco mais exigente, mas da família shimeji, então já tem muitos cogumelos, tanto que a maioria dos produtores acabam produzindo apenas o shimeji, mas ainda assim dá para ampliar bastante esse leque, de acordo com o local onde que a pessoa está inserida. Então eu espero que eu tenha conseguido explicar melhor como está a situação brasileira, a situação mundial e para onde nós estamos indo. Forte abraço, fica com Deus e valeu!